Olá! A partir desse momento eu vou te ensinar a enxergar e ter controle do invisível. Ok, isso mesmo! Eu vou te ensinar a ter controle do invisível quando se trata do seu animal de estimação. Mas antes, eu vou contar a minha história. Eu sou Maria da Conceição, sou médica veterinária. Eu me formei em meados de 2006, né? E de lá eu fui para campo, fui trabalhar em propriedades rurais. Depois eu fiz um mestrado. Quando eu concluí o mestrado, eu fui para a sala de aula, trabalhei como professora e pesquisadora. E consequentemente, né, em seguida, eu montei um consultório, eu resolvi que eu ia ser empreendedora. Quando eu montei o consultório, foi interessante que eu me conectei com todo tipo de dor naquele consultório. Eu conectava com as dores do tutor, eu me conectava com as dores do animal e eu não entendia tal situação. E eu resolvi, né, eu tinha um desafio muito grande que era a insatisfação, a impotência quando eu não conseguia ter um resultado com uma determinada cura do animal. Né? Eu não conseguia que esse animal se curasse. Ou esse animal, ele passava a ter muitas reincidivas, né? Quando terminava o tratamento, logo aquela enfermidade voltava ou aquela situação voltava. E eu comecei a ter um olhar melhor para isso. E quando eu aprofundava a minha entrevista, eu percebia que tinha uma ligação com o ambiente que esse animal estava inserido, com o tutor e com esse animal. Então existia ali um tripé muito forte, muito fortalecido. E eu resolvi que aquela situação não era para mim, pois se o animal eu não conseguia tirar ele daquela situação, é porque dependia do ambiente que ele estava inserido e do tutor que estava ali com ele. Mas eu não tinha ferramentas para eu poder trabalhar com essa situação do ambiente e do tutor. Então eu decidi que eu ia tomar um novo rumo na minha vida, ia dar um novo rumo na minha vida e fui para o setor público. Quando eu cheguei no setor público, toda aquela situação ela me acompanhou, ou seja, ou melhor, piorou, porque no setor público eu fui trabalhar aonde os animais eles já eram tratados como situações de não tem mais solução, ou situações em que o tutor ele não quer mais esse animal, gostaria de deixar ele ali naquele local. Ele não queria mais arcar com tratamentos e ele preferia fazer a eutanásia desse animal. E as minhas dores elas aumentaram. As minhas dores aumentaram. E eu comecei a olhar daquela época em que eu estava no consultório e o momento que eu estava vivendo. E eu percebi que eu estava me conectando novamente com aquela situação. E o que tinha de muito parecido, né, com aquilo ali? Era a mesma situação, homem, animal e ambiente. E foi aí que eu decidi que eu ia tomar um outro rumo na minha vida. E eu comecei a fazer terapia. E dentro dessas buscas por terapias eu encontrei a EFT, que em inglês significa Emotion Freedom Techniques, técnica de liberação emocional, que trabalha com tapping, tocando pontos de meridiano para realizar o desbloqueio de energias negativas ou de emoções negativas para fazer fluir a energia do corpo e transformar essa emoção, uma emoção, né? Dar um significado para aquela emoção negativa. Quando eu conheci a EFT, eu tinha um desafio muito grande que era a prosperidade. E eu consegui transformações na minha vida com relação à prosperidade. Nessa busca também eu descobri que eu poderia aplicar EFT em animais. E eu olhei para aqueles casos em que eu não tinha solução, aquelas situações de entrelaçamento que eu percebia do tutor, do animal e do ambiente, em que eu não conseguia, os meus olhos clínicos não conseguiriam perceber, então eu consegui perceber isso através da EFT e eu comecei a aplicar em animais. E também eu percebi que
Além dessa transformação que aconteceu em mim, eu queimei a ponte, né? Eu pedi demissão do trabalho em que eu estava, eu fui trabalhar no setor privado, voltei para a sala de aula novamente e atender animais. Então eu consultava esse animal clinicamente da forma convencional e aplicava EFT. E os meus resultados eram surpreendentes, eram milagrosos, sim, eram milagrosos. E foi aí que eu fui desvinculando da clínica convencional e comecei a atender somente as técnicas de aplicar as técnicas de EFT nos animais. E o que eu quero dizer para você? Que eu vou te ensinar, quando você vier para essa turma, a olhar para o seu animal com com o olhar do invisível. Você vai conseguir conectar com esse seu animal, vai detectar nele situações que vão antepor esse animal a desenvolver um problema clínico, que vai antepor esse animal a ter que procurar um médico veterinário. Ou se não, a partir do momento que seu animalzinho ele for diagnosticado, você vai poder auxiliar, complementando os tratamentos do seu animal e dar a ele um resultado mais tranquilo. Também tanto para você, tanto para esse animal, quanto para você que é tutor ou para você que é profissional.